O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Ševarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda a porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que é o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que, para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores, enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro, sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. No próximo painel, vamos falar de relações comerciais e investimentos Brasil e Estados Unidos na visão das empresas. Para moderar esse debate, eu chamo novamente ao palco o Lauro Jardim, colunista do jornal o Globo, e peço que venham nossos convidados. Gustavo Werneck, presidente, CEO e membro do Conselho de Administração da Gerdau. Marco Hanapel, presidente para a América Latina e Canadá da Philip Morris International. Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS. Guilherme Penin, vice-presidente de Estratégia, Comunicação e Relações Institucionais da COSAN. Luiz Césio Caetano, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Um bom debate a todos. Bom, vamos lá. Bom dia a todos os cinco. Eu queria endereçar primeiro essa primeira pergunta para o Gustavo, para o Marco e para o Tomazoni, que estão aqui nos três primeiros, depois eu vou ter outras perguntas para o Guilherme e para o Caetano. Essa primeira pergunta é a seguinte: no ano passado eu mediei um painel aqui muito parecido com esse, com CEOs, e a gente estava sob o impacto do tarifaço. Tinha acontecido há pouco tempo, atordoando todo mundo, o que ia acontecer. Se eu não volto aqui, e a gente está sob o impacto do ataque dos Estados Unidos no Oriente Médio, e, de novo, um impacto muito forte e mexendo com toda a geopolítica, com preços. A gente tinha aqui nesse país um lugar muito importante de previsibilidade. Eu acho que hoje, nesse 1 ano e meio de governo Trump, é um país hoje com uma dose grande de imprevisibilidade. Então, eu queria perguntar para vocês três, como é que em cada um dos negócios que vocês comandam, que medidas vocês tomaram para lidar com esse novo cenário? Gustavo, primeiro. Bom dia a todas e todos, né? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu talvez pegar como gancho assim o que o Marangon falou há pouco, né? Que de alguma forma, em algum momento, esse ciclo vicioso, né? De fiscal, de monetário, de juros, de inflação, ele precisa ser rompido, tá? Eu acho que tem um lado bom de tudo isso que aconteceu, é que, de alguma forma, houve um rompimento da forma como a gente via as coisas, né?
Então, até o próprio tema central desse debate, que é a relação comercial, eu acho que ela trouxe aí ao longo do último ano, né, um desejo, talvez um incentivo, para que as empresas brasileiras passem a olhar o mercado americano de forma diferente, né? Ao invés de ficar tão baseado em relações comerciais, no sentido de tu ter uma base produtiva no Brasil e exportar para os Estados Unidos, acho que houve um incentivo adicional para as empresas brasileiras colocarem uma base produtiva aqui nos Estados Unidos, né? Que foi o nosso caso, uma escolha que nós fizemos há quase 40 anos atrás, quando a gente escolheu produzir e operar localmente aqui como uma empresa americana. Então, acho que essa é uma mudança que aconteceu, né? A gente tem visto muitos clientes nossos também no Brasil colocando capacidades produtivas aqui, porque embora haja toda essa volatilidade, essa dificuldade, essa gestão de risco, né? Aqui na América é um local onde, de certa forma, a gente consegue ter um ambiente mais favorável a fazer negócio. Acho que uma empresa industrial como a nossa, o insumo básico, que é o insumo da energia, né? Tanto a energia elétrica quanto o gás natural, apesar de todas as dificuldades, é incomparável a facilidade do ponto de vista de acesso, de custo que a gente tem de montar uma operação aqui nos Estados Unidos, né? Quanto com toda essa dificuldade do Brasil dos últimos anos, a gente paga cerca de $16 no normal metro cúbico de gás natural. Aqui, apesar de todas essas volatilidades, a gente segue pagando 4, né? Posso colocar todo o conhecimento de gestão existente para na forma de operar, eu de alguma forma tentar recuperar essa diferença, e é impossível que eu faça isso. Então, acho que essa é uma mudança importante. Eu acho que mais e mais as empresas brasileiras, né, na área industrial têm visto os Estados Unidos como um local de fato para colocar alguma capacidade produtiva. Na Gerdau, nos Estados Unidos, a Gerdau americana, vocês fizeram algum tipo de mudança a partir do governo Trump para lidar com esse cenário de um presidente que toma, enfim, medidas, enfim, não tão esperadas como eram anteriormente nos Estados Unidos? E só reforçando aqui o meu ponto de vista, né, que tu pode olhar como não esperadas, mas pode olhar também numa visão de longo prazo, uma certeza e uma convicção que a gente tem visto na prática, que a indústria americana ela vai voltar, né? E a gente consegue perceber isso claramente nos nossos clientes, até americanos, colocando capacidades produtivas aqui na América. Então, um tema que é muito falado, que é o tema dos semicondutores, a gente tem hoje muito aço sendo direcionado para novas fábricas de semicondutores sendo colocados aqui. Então, a gente não olha assim nessa perspectiva da volatilidade do curto prazo, mas a gente segue investindo na América na certeza de que a indústria americana, de alguma forma, ela vai voltar, e é um dos rompimentos que houve ao longo do tempo. Marco, por favor. So good morning to everyone, and thanks for the invitation. So what we saw in these terms of volatility already started with the COVID era and with the crisis of semiconductors and going on. If you think it's never stopped, so the volatility is there. As companies, we need to manage this. Then, of course, tariffs, raw materials increase, crude oil, gas, access to labor, management of global supply chains, the Suez Strait, the Hormuz, you have it all, right? But the ability of companies to adapt to this is, in our opinion, to regionalize some of the activities that we need to conduct. We cannot stop innovation. As you probably know, Philip Morris is going through a very large transformation, and we basically are quitting our own business from inside, which was cigarettes, transforming into a smoke-free company, and today 43% of our net revenues are coming from smoke-free products, which didn't exist 10 years ago, right? So to create this future, we had to plan in advance, and regionally, I think it's the right way on which you can adapt to these turmoils. And for instance, in this region, we have Canada, US with big investments in new factories and new facilities that we opened
very recently in Colorado, and we went to full capacity of our factory in Kentucky, in Owensboro, with a total investment, including the acquisition of the products from Sweden, of around $20 billion. And then the rest of the region, in the Latin part, we have Mexico, Argentina, and Brazil that allow us to be able to continue to invest, to innovate, which is large-scale investments, but at the same time to be ready for any change that this environment can bring. Ok. Tomazoni, você, o governo Trump, com esse estilo dele muito particular, fez JBS mudar algum tipo de, enfim, método de gestão e operação aqui nos Estados Unidos? Bom dia a todos, boa tarde, prazer estar aqui, Laura, prazer estar dividindo o painel com os colegas, com os amigos, e obrigado, Fred e a Valor aí pelo convite. Eu quero dividir essa sua pergunta em duas respostas. Quando eu olho estruturalmente, a gente não mudou nada. Nós somos uma empresa americana aqui, nós estamos 20 anos aqui, nosso maior faturamento, 52% do nosso faturamento é aqui nos Estados Unidos, mais de 40 bilhões de dólares. Estamos em 31 estados aqui, temos 78 mil colaboradores, então 10 mil fornecedores, pequenos fornecedores, nós somos uma empresa americana aqui, como somos uma empresa americana no Brasil. Então, assim, não mudamos nada, anunciamos investimento aqui de $1 bilhão ano passado, de dólares, anunciamos investimento no Brasil, então nada mudou porque os ciclos políticos passam e a gente tem a visão de longo prazo, a gente investe onde é competitivo, onde a gente acredita que vai criar valor. No curto prazo, a gente, obviamente, procura ver quais são as oportunidades que essas descontinuidades oferecem. Então, essas tarifas mais ou menos, o que acontece? Então, organizamos a estrutura de vendas do Brasil para cá, com uma organização interna, tendo vantagem do que nós tínhamos aqui nos Estados Unidos, de estar estruturalmente, para capturar as coisas de curto prazo. Mas, estruturalmente, nada muda. Guilherme, a Cosan tem operações fortes aqui nos Estados Unidos, tem a Moove, tem a Petro, deixa eu me esquecer, Petro Choice. E eu queria saber o seguinte, nesse processo de reestruturação que a Cosan está passando agora, a restauração da sua dívida, isso vai impactar em que medida as operações americanas? Mais as operações americanas vão ser impactadas, mais as brasileiras? Boa tarde, obrigado, Lauro, pela pergunta. Agradecer ao Fred Cachar pelo convite, parabenizar pelo evento e agradecer aqui a todos os colegas. Lauro, a Cosan, diferente aqui do Tomazoni, que tem 50% da receita aqui nos Estados Unidos, é uma companhia cujo portfólio é muito no Brasil, né? A maior parte dos nossos negócios está situada no Brasil e depende, em grande medida, das grandes fortalezas da economia brasileira, né? O mercado de gás, por exemplo, acho que todo mundo acompanhou o IPO de Compass na semana passada, né? O primeiro IPO depois de 5 anos no mercado brasileiro fechado, num ambiente de guerra, juro a 15%, 5 anos no mercado fechado, raiz em recuperação, etc., um feito notável, né? Ele está baseado no fato de que o mercado de gás no Brasil, o consumo de gás no Brasil cresce a 5% ao ano e no mundo cresce a 2,8%. Quer dizer, o Brasil cresce no mercado de gás, por exemplo, mais rápido do que o resto do mundo. A mesma coisa a Rumo, que está baseada no agro no Brasil, tem 14 mil quilômetros de trilho dentro do nosso país. Então, você citou a Moove, né, que é a companhia mais internacionalizada do nosso portfólio, uma companhia menor do que as outras que eu mencionei, mas que tem sim uma estratégia de crescimento via aquisições no exterior. Hoje a gente tem 3% do mercado americano de lubrificantes, né? Temos a marca Móbil aqui, enfim, temos 3 fábricas nos Estados Unidos, mas ele ainda A própria Petro Choice foi uma aquisição. Foi uma aquisição. 3 ou 4 anos, né? Exatamente. A fábrica, uma das fábricas é desse portfólio, né? Ela está dentro do portfólio da Moove, mas mesmo dentro da Moove, a maior parte da nossa receita ainda está no Brasil, né? Então, a Cosan, como portfólio, é uma companhia muito mais dependente das variáveis, etc., do mercado local do que dos Estados Unidos propriamente, né? E muito calcada, como todo mundo sabe, nas grandes linhas
do mercado brasileiro, energia, agronegócio, etc. Então, a gente está um pouco menos sujeito a isso, né? No entanto, vai bem aqui. Eu acho que vai muito bem aqui, mas ela não mexe o ponteiro do ponto de vista do resultado da COSAN ou daquilo que a gente precisa fazer para... Essa sua resposta quer dizer que a reestruturação em curso na COSAN não vai atingir as operações americanas? Não, com certeza não. A Moove é uma companhia fechada, né? Como vocês sabem, ela teve um private placement alguns anos atrás, a gente vendeu um pedaço, mas ela ainda tem a maior parte do capital da COSAN e ela segue, eu diria, com um grau de alavancagem saudável e tocando a sua estratégia de forma independente daquilo que vem acontecendo no restante do grupo, né? Obrigado. Caetano, você, como representante de uma entidade patronal da indústria, viu nos últimos anos, na última década sobretudo, os investimentos americanos no Brasil diminuírem enquanto os chineses cresceram nesse período. O que você acha que falta do Brasil, por parte do Brasil, para seduzir mais os americanos a voltar a um ciclo maior de investimentos no Brasil? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a companheiros que estão aqui dividindo essa discussão. Nós temos enormes possibilidades de avançar nesses investimentos, né? Porque o Rio de Janeiro, num estudo que nós fizemos recentemente, que foi um mapeamento dos investimentos no estado do Rio de Janeiro, no triênio 26-28, né? Nós identificamos que o estado do Rio de Janeiro é uma das regiões de maior concentração de investimento da América Latina. Tá? Nós mapeamos nesse estudo 2.000 projetos, tá? Com investimentos da ordem de 523 bilhões de reais. Tá? Isso são 100 bilhões de dólares. Até quando? De quanto a 3 anos, 2026 a 2028. Né? Isso só no Rio de Janeiro? No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Nós mapeamos, fizemos um diferenciamento, aqueles que estão em andamento. Nós identificamos 1.880 projetos em andamento, com investimento de 323 bilhões de reais, e mais 80 projetos, tá, potenciais, com investimento de mais 200 bilhões. Tá? Desses 523, 65%, tá, que são 215 bilhões, está aplicado em petróleo e gás. Então, o Estado do Rio, né, tem dentro desse portfólio as empresas estrangeiras, que aplicam 104 bilhões de reais nesse período, né, e as empresas, especificamente as empresas americanas, estão aplicando 1,2 bilhão de reais nesse período, né? E as empresas americanas, eu entendo que elas podem... Mais que as chinesas? Não é mais do que as chinesas, mas elas podem ampliar o seu portfólio de investimentos. Como? E aonde? Em que setor da economia, não só Fluminense como do Brasil? Nós fizemos recentemente também um outro estudo, né, que nós chamamos Rio de Futuro, Vocações e Potencialidades, um trabalho que nós fizemos muito recentemente, né, e nós identificamos 9 fronteiras de investimentos no estado do Rio de Janeiro. Essas fronteiras de investimento, elas estão em transição energética, indústria de baixo carbono, economia circular, indústria química e petroquímica avançada, complexo aeroespacial e um hub de inovação em tecnologia de AI e data centers. Então, existe um amplo mercado, tá, de investimento dentro dessas janelas de investimento e oportunidades que nós identificamos. E na Firjan, nós criamos um núcleo de suporte ao investidor para apoiar os investidores no interesse desses projetos. Gustavo, a Gerdau, ela sente menos essas tensões tarifárias
impostas pelo Trump ano passado ao Brasil, porque tem aqui são 11 plantas? Tem 11 plantas aqui, até se beneficia de alguma maneira. Mas pensando no setor como um todo no Brasil, você vê um cenário de curto ou médio prazo em que essa tarifa hoje, sobre a taxa de 50%, ela possa cair, não sei, com um percentual bastante razoável? No nosso setor específico, não, né? Lembrando que as tarifas vigentes aí no setor do aço, elas são desde a primeira administração do Trump, né? Muito vinculadas ao que se chama seção 232 do Trade Act, que, por sua vez, ela está calcada na defesa nacional. E essas tarifas que foram implementadas na primeira administração do Trump, elas seguiram no governo Biden e agora elas seguem no governo atual. Então, ela acaba, de alguma forma, ela beneficiando a Gerdau aqui na América do Norte, né? Nesse momento, a gente tem demandas assim muito estruturadas e alguns setores mais vinculados a, como eu comentei, ao crescimento da indústria, à infraestrutura. Então, desde a época anterior também do primeira administração do Trump, o que se chama de Infrastructure Bill, que são os grandes investimentos em infraestrutura, também já foi comentado aqui pela manhã da importância que tem de ter infraestrutura decente para ela atrair investimentos. Então, muito aço sendo demandado para infraestrutura, a gente consegue olhar pontes, aeroportos, viadutos. Tem uma demanda de aço assim, muito significativa nesse momento aqui nos Estados Unidos para nós, com produção de aço local, que são os data centers, 40 bilhões de dólares sendo investidos em data center, é um número assim, realmente forte. Temos demanda também muito significativa vindo do setor de energia solar, o que, nesse momento, tem um pouco mais de demanda, eu diria, reprimida, são aqueles setores que, como foi comentado também aqui anteriormente, na questão do affordability. Então, o setor automotivo, né, o americano está trocando menos carro, a idade média da frota ela cresceu aqui para cerca de 15 anos, e um pouco de aço que a gente produz para o setor de construção residencial, né. Mas vê que mesmo com todo esse ambiente, assim como aqui na América a gente tem percebido investimentos crescentes naqueles temas que são fundamentais para criar um país cada vez mais forte no futuro, e aí eu volto a reforçar, especialmente os investimentos muito significativos que os Estados Unidos têm feito no tema de infraestrutura. Tá. Marco, vou falar agora um assunto específico da indústria de cigarros. Nos últimos tempos, agora recente, os cigarros eletrônicos e os vapes têm sido bastante contestados, novos estudos mostrando, apontando riscos maiores, coisa que não acontecia alguns anos atrás. A indústria de cigarros, e particularmente a Philip Morris, ela prega, como hoje um slogan, um futuro sem fumaça. Mas não está parecendo que, com esses novos estudos, isso pode ser, na verdade, estamos caminhando para um futuro sem vapes ou cigarros eletrônicos? So, science is what should be, let's say, basing not only us as an industry, but the standards that today are seeing this very ancient world, like the smoking world, into what is new. The concept of getting new products is very simple. It's not for getting new users, it's to switch users that do not want to quit to something that is better. Now, how much it is better scientifically, you might Google it and see what the Food and Drug Administration, for instance, is reviewing. There is a large significance of better results of this product. Today, the dimension of the scientific background of this product is immense. Then how countries are adapting this to their local environment, it's a different story. But in my city, I'm from Rome, half of the city is already smoke-free.
So you don't see people smoking in Rome anymore. You have 3 million people that have left cigarettes. And what do you see in the numbers is that the countries that have non-adopted the innovation are seeing an increase of number of smokers, like Brazil, versus countries like Italy, Japan, where the incidence of smokers has declined with the arrival of new products. And at the same time, again, we need to balance this with science-based information and to have the possibility of getting the prudence of the past, which is understandable, right? You get products of innovation coming from an industry that is extremely controversial, and you want to see what's going on. Fair. But after, I mean, the dossier in the hands of the FDA is over 3 million pages. 4 years of studies. There is a lot of background there, and I mean, if you have, and it's consumer noticeable as well. So it's not just science; it's also from consumer side that you see this fast of getting the innovation into the new mindset of the consumers. Now, how we can accelerate this? I think that from industry side, we need to be extremely transparent with the data and with the science, and have a new era of collaboration with regulatory bodies that in the past, with prudence, they wanted to see what was going on, and then to adapt the regulatory to the vision. Last point, I understand a lot of concerns on some products. I mean, we are not too much into e-cigarettes only. We are very small into e-cigarettes. We have invested $30 million in heated tobacco and nicotine pouches, not on e-cigarettes. Any smoke-free product has a logic in the change of this environment. But differentiate regulatory policy by each of these alternatives, I think, is the logic that we should do. Going to prohibition only gets illicit, and honestly, from the numbers, and a surprising increase of smokers. Ok. Tomazoni, se é talvez um dos setores mais afetados por esse cenário que a gente está vivendo, seja produção de carne bovina, e da porta para dentro tem toda uma mudança, que eu imagino, de logística, por causa do efeito da guerra, aumento do preço da energia, da gasolina, e você tem que fazer toda uma reestruturação interna, e da porta para fora da empresa você tem essa ofensiva do governo Trump, com DOJ, podendo fazer investigação, etc. Mas eu queria que você explicasse quais foram as mudanças que a JBS teve que fazer aqui nos Estados Unidos para aguentar o aumento de custos violento que teve a partir da guerra com o Irã, sobretudo? Ô, Lauro, eu acho que primeiro, assim, a questão da segurança alimentar, ela virou um tópico relevante cada vez mais, né? Ela virou uma questão de Estado, né? E toda vez que você tem um item importante, ele começa a ser politizado, e quando ele é politizado, ele simplifica numa natureza que é complexa, né? E o que a gente tem, e que tem muito, o nosso setor é um setor que vem de uma complexidade bastante grande, porque é uma cadeia longa de fornecimento, né? Vai do produtor rural até o supermercado. E então, obviamente que todo esse negócio afeta o nosso negócio de uma maneira muito mais de percepção do que de realidade. Tá? Então, no caso, você está falando dos aumentos que teve de custo, assim, os aumentos de custo, eles permeiam toda a nossa cadeia, né? Porque vai da embalagem plástica, vai o custo fertilizante, que vai, né? E ao frete, vai o processo.
são coisas que faz parte do nosso processo natural de gerenciar isso. Então, a gente gerencia de uma maneira a otimizar a nossa infraestrutura que tem. Quando nós temos uma diversificação geográfica, então a gente está em muitos países com muito tipo de proteína exatamente para balancear esses problemas que pode ter de restrição. Especificamente lá, se você falar de abastecimento no Oriente Médio, o grande fornecedor do Oriente Médio é o Brasil. Nós não tivemos nenhuma ruptura de abastecimento no mercado. O que a gente teve foi mudar a estratégia de portos que você está colocando e usar o transporte interno para você chegar no cliente final. Então, tem um aumento de custo, por isso, mas o mercado aumentou a demanda no mercado e o mercado mais que está compensando esse custo adicional que nós temos. Nos Estados Unidos, não é diferente aqui, a gente vê um ciclo que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, de baixa oferta de animais, né? Então, ciclo natural em que nós temos uma oferta menor de animais. Nós temos toda uma questão de temperatura, de seca, que influencia o nosso negócio. Tem o negócio dos custos Então, o preço da carne não vai cair, como quer o Trump e talvez o consumidor americano. O preço da carne, como qualquer outro item, ele depende da oferta e da demanda, né? Então, assim, o que nós temos gerenciado isso, né, é de uma maneira bastante transparente ao longo da cadeia. Tem que explicar isso para o presidente, né? Concordo com você, mas tem que explicar para o presidente, convencê-lo. Eu acho que esses dados, né, eles não são dados que, de alguma forma, não são conhecidos. Até a Bloomberg acabou de pronunciar fazer uma publicação ao longo do tempo, mostrando como se comporta a lucratividade ao longo da cadeia. Então, assim, é uma coisa que tem de ciclos longos, né, e muitas vezes ele precisa ser entendido como é que ele se desenvolve ao longo da cadeia. Então, agora está se falando de mudar a tarifação para o Brasil, e a gente vê assim como positivo, acho que é bom para o Brasil, é bom para os Estados Unidos, nós somos países complementares, aí na parte de alimentos nós somos complementares, acho que vai melhorar a condição americana, vai melhorar para o produtor brasileiro, vai melhorar aqui para o produtor americano. Então, assim, a gente não está exatamente focado nos curto prazo, como eu falei antes, nós estamos focados numa estrutura de longo prazo. Curto prazo a gente gerencia buscando a otimização das partes possíveis que tem. Obrigado. Guilherme, aliás, vou pedir ao Guilherme e ao Caetano para serem mais sucintos, que o nosso tempo está acabando e a gente tem que ser estrito no tempo aqui. Para a fabricação de lubrificantes de última geração aqui nos Estados Unidos, vocês dependem de importação, boa parte de importação do Catar e dos Emirados Árabes. A guerra já afetou a importação? Vocês trabalham com que tipo de cenário que vai durar essa guerra e, enfim, para vocês poderem se manter produzindo esses lubrificantes de última geração? Existe sim, né, uma parte significativa que vem daquela região. As cadeias estão se reorganizando, né, no mundo como um todo. A gente acha que já está começando a se estabilizar. É um desafio que não é só nosso, é um desafio de todo mundo. Inclusive no Brasil mesmo, né, também existe a importação do que vem daquela região. Dizer quando vai ou quando deixa de acabar é totalmente imprevisível, né? Eu ouvi agora de manhã lá o Mike Pompeo falando com uma visão muito agressiva, né, ainda sobre os caminhos de guerra. Cada dia uma notícia, a gente está acompanhando, mas eu acho que a cadeia está se reorganizando, né? Mas claro que a guerra ela também traz, um último comentário, muitas oportunidades para o Brasil, né? O Tomazoni estava falando, a gente olha de longo prazo, né? Voltando, por exemplo, ao IPO de Compass da semana passada, 60% da base veio de investidor estrangeiro, né? 60% daqueles que compraram no IPO veio de investidor estrangeiro e 70% de long only, né? Quer dizer, o cara que compra para ficar no longo prazo, né? Então, o Brasil tem suas alavancas para enfrentar esse cenário conturbado. Tá, obrigado.
Caetano, você falou aí de oportunidades de investimentos para os americanos, sobretudo no Rio de Janeiro, e você considera que essas oportunidades não estão sendo bem exploradas por falhas dos americanos ou falha nossa, brasileira? Acho que não existe falha, existe uma questão de identificar essas oportunidades. E o que nós fizemos nesses estudos foi exatamente identificar essas oportunidades, essas janelas de oportunidades que existem no Rio de Janeiro especificamente. Então, nós, como Federação das Indústrias, né, queremos ser um hub institucional de inteligência e promoção de negócios no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que as oportunidades estão identificadas, né, e esta oportunidade de estarmos aqui colocando esta posição, né, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que nós poderemos ampliar as chances do Rio de Janeiro. Muito obrigado aos 5. Agradeço a todos. Obrigado.